Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem, gente? Que bom. Que mais ou menos, então. Gente, sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Jonas. Jonas. Quem aí já leu Jonas? Nem todo mundo leu? Todo mundo já leu Jonas? Então, beleza. Eu gosto assim, quando é o primeiro impacto. Vamos lá. Abra comigo, então, em Jonas, por favor. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro inteiro. Só que Jonas é um livro bem pequenininho. Faz parte dos profetas menores lá do Antigo Testamento. Então, só tem 4 capítulos. É coisa bem breve. Mas a pregação eu acho que não vai ser, tá? Mas enfim. Jonas, gente, era conhecido como profeta rebelde. Isso é bem curioso, né? O livro de Jonas, ele é um dos poucos, se não o único, eu acredito, não sei, que é um livro que não fala sobre as palavras do profeta, mas sim sobre o profeta. Não sei se é o único, posso estar enganada, mas é um dos poucos que não fala sobre as palavras que o profeta proferiu ao povo, mas sim sobre o profeta. E isso é algo muito curioso também, porque a gente vai observar principalmente os comportamentos e o caráter de Jonas. E Jonas não aparece pela primeira vez no livro de Jonas, mas sim, ele aparece lá em 2 Reis 14, não precisa abrir. 2 Reis 14, Jonas vai aparecer fazendo o quê? Profetizando em favor ao rei Jeroboão II. Esse rei, não sei se vocês lembram dele na Bíblia, era um rei muito mau. E Jonas profetizou a favor dele. E aí Deus, para para reverter essa profecia que Jonas fez, Amós vai e profetiza contra Jeroboão, só um tempão depois. Então, Amós veio e rompeu essa profecia que Jonas fez. Então, daí já dá pra gente começar a observar o caráter de Jonas, porque ele profetizou a favor de um rei que era muito mau ao povo. Então, assim, a gente já fica meio com o pé atrás, né? E também, o livro, só tô dando um plano de fundo para vocês, tá? Sobre o livro, para quem nunca leu. O livro de Jonas, ele também pode ser conhecido, percebido, como uma sátira. Vocês lembram o que é sátira? Lá na aula de português? Sátiras são aquelas histórias que pegam... Professora, não sei se eu estiver errado, você me corrige. Mas a sátira é aquela história que o autor, ele pega o personagem que é, assim, estereotipado. Que é aquele, por exemplo, é o mocinho da história. Só que o mocinho, na verdade, vai ser mau. E aí essa sátira, ela vem em forma de crítica e em forma, assim, irônica. Então, o livro de Jonas, ele pode ser considerado uma sátira, tá? Porque ele vai, através da ironia, criticar algo, que no caso é o comportamento de Jonas. Mas então, dado o plano de fundo, vamos ler, né? Vamos começar lá do capítulo 1 e a gente vai fazer uma leitura um pouquinho diferente. A gente vai pegar e eu vou comentando sobre cada um. Então, a gente vai parando, tá? Então, a gente não vai ler seguido assim, completo. Vamos começar lá. Jonas. Está intitulado assim o primeiro capítulo, Chamado e Fuga de Jonas. Lá no 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aqui eu já quero comentar uma coisa. Vocês percebem, não sei se vocês vão lembrar, que todo o início de livro de profetas do Antigo Testamento começava assim: a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor veio de encontro a. Isso já nos mostra algo muito assim importante. Por quê? Quando a palavra do Senhor vem de encontro a nós, não é algo que parte de nós, vocês concordam? A palavra do Senhor vem até nós. Então, assim, aqui o Senhor já começa a ministrar nos nossos corações sobre as nossas expectativas, assim como foi na vida de Jonas. Que quando a palavra do Senhor vem em direção a nós, ou vem sobre nós, não é algo que a gente escolhe receber, não é algo que a gente escolhe ouvir, mas é sim quando o Senhor permite e quando o Senhor quer que nós escutemos aquilo. E então, sabe... Peraí que eu me perdi, gente, no meu próprio rascunho aqui. Erro principiante. Tá, vamos continuar. E aí, tá. Deus veio e falou para Jonas, vai lá, fala, porque o pecado dele subiu até a minha presença. E aí, no 3,
Fala assim, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, quando Jonas ele decide desobedecer a Deus, ele caminha em quê? Em direção oposta. Nínive ficava para cá e Tarsis ficava para cá. Jonas foi, pegou e foi até o porto e pegou um navio que ia para cá. Então ele foi em direção oposta. Assim somos nós quando a gente decide desobedecer ou decide fugir de Deus. A gente começa a caminhar em direção oposta a Deus. E o que é a direção oposta a Deus? O pecado. Então a gente começa a deliberadamente pecar. Mari, você tá falando que eu tô pecando igual louca? Sim, gente, a gente começa a pecar na nossa omissão, a gente começa a pecar na nossa preguiça, a gente começa a pecar na falta de perdão ao próximo, a gente começa a pecar na fofoca, na mentira, em todas essas outras áreas. Por que tá fazendo esse barulho? Tá tudo bem? Ah, tá. A gente começa a caminhar, então, em direção oposta a Deus, quando a gente decide fugir de Deus. Então, assim somos nós, igual a Jonas. Jonas pegou um navio e fugiu, a gente começa a caminhar em direção ao pecado, e não no caminho contrário dele. Continuando, lá no 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Sabe, quando o Senhor permite essas tempestades na nossa vida, necessariamente, gente, acho que quase todas, assim, a gente pode olhar a tempestade depois que a gente passa por ela, porque quando a gente está lá no meio da confusão, o negócio fica louco mesmo. Mas todas as tempestades são para que a vontade de Deus se cumpra. E isso é óbvio, a gente sabe. Nós temos aqui tudo anos de crente. Todo mundo sabe isso, que uma tempestade sempre vem com um propósito maior. Deus, assim, nunca escolhe nos fazer sofrer. Aqui, por exemplo, quando Deus permitiu que Jonas passasse por isso, ele estava querendo que Jonas fosse para Nínive. Então, estava querendo que Jonas cumprisse o propósito maior dele. E por isso ele permitiu essa tempestade. Só que o que Jonas não pensou, e o que a gente muitas vezes também não pensa, é que quando a gente decide caminhar em direção oposta a Deus, as nossas ações, aquilo que a gente faz, isso também vai atingir a vida dos outros. Assim como a decisão de Jonas de fugir de Deus atingiu a vida dos marinheiros, sabe? E aí, continuando, vamos lá no... Eu parei no 6, né? Não, mentira. Parei no 5, obrigada. E aí no 5, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Aqui, a natureza humana, gente, a natureza de todo ser humano na hora que dá a merda, a gente vai clamar a Deus. Eu não lembro quando eu vi até acho que foi um vídeo na internet, não sei aonde que eu vi, que tinha uma enfermeira, acho que foi foi na faculdade. A minha professora estava falando que ela tinha uma amiga que era psicóloga hospitalar. A psicóloga hospitalar, ela geralmente atua ali na área de câncer terminal, com as famílias, por exemplo, quando um recém-nascido morre, é a psicóloga que dá a notícia que o recém-nascido infelizmente faleceu e tal, para preparar a família. Então, assim, a psicóloga hospitalar atua mais nessa área mais pesada. E aí ela estava contando, essa minha professora estava contando que essa amiga dela, ela falou assim, que a gente estava falando sobre ateísmo e tudo mais, e ela falou assim, cara, todos os pacientes terminais que eu já peguei, eu nunca vi um que falasse que não acreditava em Deus na hora da morte. Sabe, a nossa natureza humana é essa. É na hora ali do vamos ver, a gente sempre vai clamar. Mesmo que a gente clame pro Deus errado, assim como os marinheiros fizeram aqui. E cada um começou, imagina, tá lá no barco, a tempestade tá comendo solta lá. Cada um começou a clamar o seu próprio Deus. E assim a gente também. Às vezes na hora do aperto, a gente vai e clama quem? A Mamon. A gente começa a contar o que Mamon pode fazer na nossa vida. A gente vai e começa a clamar ao nosso próprio Deus, ao nosso próprio ego. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer? O que está dentro do meu controle para que eu consiga mudar essa situação? A gente clama para tantos outros deuses, menos para o Senhor. Sabe? E quando... Então, Jonas não contava, não imaginava, né? E assim somos nós também, que quando a gente começa a clamar a esses outros deuses e fugir de Deus, essa ação tem impacto profundo na vida de outras pessoas também, porque aqui a atitude de Jonas quase levou os marinheiros à morte, sabe? E aí, continuando, então vamos continuar. Lá no
Obrigada. O capitão dirigiu-se a ele, no caso Jonas, e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e adivinha, a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual que é a sua profissão? De onde você vem? Qual que é a sua terra? Hoje no Globo Repórter. Brincadeira. A que povo você pertence? E aí Jonas, muito bonito, ele vai e responde. O cara só podia estar de brincadeira, né? Ele respondeu assim: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Mano, o cara serve um Deus que é o Deus dos céus, do mar e da terra e tá fugindo dele. Que cara burro, no mínimo. Mas aqui, quando... E aí vamos continuar, depois eu comento. Vamos lá no 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito aqui em cima. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E aí Jonas, muito nobre, respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Aqui, gente, a atitude de Jonas parece muito nobre, que fala assim: nossa, ele viu que ele fez merda, agora ele falou assim: me manda pro mar que aí a tempestade vai parar. Mas na verdade, Jonas aqui estava tendo era uma atitude muito egoísta. Porque, e muitas vezes, eu vou tirar meu sapato. Muitas das vezes as nossas atitudes parecem assim, a gente faz com o quê? De, nossa, eu tô sendo muito nobre, sabe? Assim, deixa o negócio cair sobre mim, porque foi eu que fiz mesmo. Só que aqui Jonas estava colocando o sangue dele nas mãos de inocentes e estava mais uma vez arrumando um jeito de fugir da vontade de Deus. Porque ele sabia que se ele caísse no mar, ele ia o quê? Morrer. Ele ia cumprir a vontade de Deus assim? Não. Então, sabe, muitas das vezes as nossas atitudes são assim. Elas são mascaradas de nobreza, elas são mascaradas de um quê? De ajuda ao próximo, mas na verdade a gente está querendo é suprir as nossas vontades e os nossos desejos. E sem perceber, a gente acaba fazendo isso e prejudicando o próximo, prejudicando aquele a quem a gente quer ajudar. Porque a gente coloca o nosso sangue, aquilo que deveria vir sobre nós, não num quê de punição, tá, gente? Porque isso Jesus já levou sobre si. Mas vocês estão entendendo que eu tô... Então tá bom. E sabe, pareceu nobre da parte de Jonas, mas na verdade ele teve uma ação muito egoísta. Então, assim somos nós também com as nossas falsas intenções do nosso coração. E aí, continuando... Lá no 13, ao invés disso, os marinheiros muito sábios, e aqui, gente, é aí que parte a sátira. Por quê? Quando a gente, vamos supor, a gente imagina um pirata. Você imagina um pirata, ele é caracterizado como? Como um ladrão, um cara violento, né? Um cara que saqueia os outros navios no mar e tal. E aqui os marinheiros eram os bonzinhos, sabe? Eram aqueles que... porque no 13 vai falar assim: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E, gente, os marinheiros, os mesmos caras que estavam clamando a vários deuses há 5 minutos atrás, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Gente, vocês têm noção do que aconteceu aqui? Os marinheiros que estavam, sabe, clamando a vários deuses, quando Jonas, né, falou que ele servia ao Senhor, o Deus do mar, da terra, eles tentaram de tudo para não matarem Jonas. E aí, no final, sabe, desse capítulo, os pagãos é que se arrependem e o homem de Deus continua fugindo de Deus. Sabe o quão poderoso é isso? Porque a primeira lição que a gente vai tirar do livro de Jonas: até a nossa desobediência coopera para o que Deus quer fazer. Até a nossa desobediência coopera para a vontade de Deus. E nós, como homens e mulheres de Deus, gente, a gente tenta fugir da nossa identidade. Quando a gente quer fugir de Deus, a gente tenta fugir de quem a gente realmente é. Mas Deus usa até a nossa presença no lugar para que a vontade dele se cumpra e para que
sabe, perdidos se convertam, sabe? Então, isso é muito poderoso, porque um verdadeiro homem de Deus não consegue fugir de Deus, sabe? Deus vai usar até a sua presença, ainda mais quando você não quer no lugar para que a vontade dele se cumpra. Aqui, Jonas ter fugido de Deus serviu para que pagãos se convertessem, sabe? Aqui, até isso, o Senhor fez com que a vontade dele fosse cumprida na vida dessas pessoas, porque se Jonas não tivesse fugido, às vezes esses pagãos nunca tivessem conhecido ao Senhor, sabe? E visto quão poderoso e grandioso é o Senhor. E aí no 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aqui parece uma desgraça, né? Falando, nossa, agora o peixe... Dizem que é baleia, a gente foi criada escutando baleia, mas é um grande peixe. Imagina aí o peixe que vocês quiserem. Porque tem vários peixes grandes no mar. E assim, naturalmente a gente pensa, nossa, agora lascou, porque aí Deus fez a vontade dele mesmo, matou Jonas, que o peixe engoliu. Mas não, gente, essa desgraça que aconteceu na vida de Jonas, e assim é na nossa vida também, a gente fala, nossa, agora Deus permitiu isso, agora é meu fim. Agora não tem mais pra onde ocorrer, foi isso, Deus permitiu isso para que fosse o meu fim mesmo. Mas na verdade foi um cuidado da parte de Deus, porque se Jonas caísse no mar, ele realmente morreria. Mas o peixe serviu como um sepulcro vivo para Jonas, sabe? Para que ele morresse para antiga vida e nascesse para a nova vida que era a vontade de Deus, sabe, que era cumprir a vontade de Deus. Então, quando o Senhor permitiu que o peixe engolisse Jonas, não foi um castigo, mas sim um cuidado de pai e de Senhor na vida de Jonas. E a gente tem que se atentar a isso, porque na nossa vida também é assim, sabe? Às vezes o Senhor está permitindo isso para que a olhos naturais a gente fala, nossa, é o meu fim, mas na verdade é um cuidado da parte de Deus mesmo para que a vontade dele se cumpra na sua vida, sabe? Para que você caminhe em direção à vontade dele. Então, gente, o que a gente pode concluir do capítulo 1 de Jonas? O propósito de Deus vai acontecer, você cooperando ou não. A escolha de fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra é sua. Você cooperando ou não para o que Deus quer fazer aqui, a vontade dele vai acontecer. Você querendo ou não, você participando ou não, a vontade dele vai acontecer. E até a sua fuga vai cooperar para isso, sabe? Mas a escolha de participar desse privilégio que é fazer parte do que Deus está fazendo na terra é totalmente sua. Vamos partir para o 2, capítulo 2. A oração de Jonas. Então Jonas, vamos lembrar do cenário, ele está lá dentro do estômago do grande peixe. Seja uma baleia, seja um peixão grandão, você decide aí o que você quer imaginar. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença, contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E aqui, gente, assim, é muito lindo, sabe? Porque Jonas, numa situação de desespero, ele começou a orar realmente ao Senhor. E ele começa a agradecer ao Senhor por esse cuidado do peixe ter engolido ele. Então, sabe, no meio da tempestade, quando tá lá a situação muito ruim, começa a agradecer ao Senhor, sabe? Deus, sei lá, me fala uma situação muito ruim. Deus, tô com uma pedra no rim, mas pelo menos não é a falta de um rim. Entendeu? Tipo, olhar o copo meio cheio. Aqui Jonas tava fazendo isso, olhando o copo meio cheio. Porque se a gente olhar sempre o meio vazio, rapaz, você não tem vida, você não vive. Sabe? Tenha bom ânimo. Mas aí, gente, se a gente avaliar um pouco, e é o que a gente tá fazendo aqui, analisando o livro de Jonas, vocês perceberam uma coisa? Jonas agradece, mas ele nunca pede perdão. Ele nunca se arrepende.
Jonas não se arrepende de momento nenhum. Você pode ler aí, se você chegar em casa e quiser, nossa, Mariane, será? Lê de novo. Umas 2, 3 vezes. Ele não se arrepende. Ele somente pede perdão. Sabe? Então, a outra... E aí no 10, só pra concluir, aí a gente vem com a lição do capítulo 2 de Jonas. Porque a gente vai tirar uma liçãozinha de cada capítulo. Entenderam a dinâmica? Então tá. E o Senhor deu ordens ao peixe. E o peixe fez o quê? Vomitou Jonas em terra firme. Novamente. Então, Deus cumpriu a vontade, porque Jonas não morreu dentro do peixe e o peixe vomitou ele de novo. E aí, a segunda lição de Jonas é qual? Deus permite determinadas situações que parecem o nosso fim, mas na verdade são para que ele te leve até o lugar em que ele deseja que você alcance. Então, sempre reconheça, assim como Jonas terminou falando, a salvação vem do Senhor, reconheça a salvação do Senhor na sua vida, nas situações que são muito bruscas, assim, que te derrubaram muito, que te deixaram num lugar de muita dor, de muito sofrimento, sabe? E principalmente faça o que Jonas não fez, se arrependa. Se arrependa de ter murmurado, se arrependa de ter reclamado, se arrependa de ter desconfiado do que Deus era capaz de fazer nessa situação. Sabe? Se arrependa, se coloque em situação de humildade de coração mesmo, um coração contrito, humilde diante de Deus para reconhecer, Senhor, realmente eu duvidei do que o Senhor era capaz de fazer, sabe? Eu duvidei que o Senhor, assim, na história de Jonas, eu duvidei de como o Senhor me capacitaria para fazer algo e eu decidi fugir do Senhor ao invés de enfrentar o que o Senhor estava me dando. Sabe? Se coloque nessa situação de humildade mesmo e se arrependa, assim como Jonas não fez. Agora vamos começar a ler o capítulo 3. Vocês estão anotando as lições? Se você não está anotando, você está com preguiça. Vai anotar, tá? Vai anotar. Nota mental, então. No 3. O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então aqui o Senhor novamente faz o quê? Comissiona Jonas. Fala, mano, tô te mandando pregar, vai. Mas aí, gente, quando eu tava lendo, eu imaginei Jonas assim, mas eu não quero. E Deus falando, vai lá. É a única coisa que eu tô te pedindo, vai. E aí, fazendo birra, como uma criança mimada. Jonas aqui tava igualzinho a uma criança mimada. Sabe? Partindo pra missão que Deus mandou. E aqui, gente, no 3, vai falar assim, Jonas obedeceu a palavra do Senhor, mas daquele jeito, eu não quero. E foi pra Nínive. Lá foi Jonas, com o bico desse tamanho aqui, ó, indo pra Nínive. E era uma cidade muito grande, só que assim, imagina uma cidade muito grande mesmo, sendo necessários 3 dias para percorrê-la inteiro. Então era uma cidade, Nínive era uma cidade muito grande. E aí no 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Então vamos supor que ele chegou ali no 1/3 da cidade. E aí no 1/3 da cidade que ele chegou, ele já proclamou. Mas aí, Deus é muito, muito engraçado. Por quê, gente? O que Jonas proclamou? São somente 7 palavras. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ponto. Gente... Tipo isso. Gente, Deus fez Jonas passar por tudo isso pro cabo proclamar 7 palavras. Eu rachei o bico da cara de Jonas. Eu falei, nossa, mano, Deus é muito engraçado. Mas, gente, tem uma lição muito forte nisso, tá? A gente tá zoando, mas é sério. Tem uma lição muito forte aqui. Por quê? Deixa eu ver se eu não esqueci. Então, Jonas passou esse rolê todo pra proclamar 7 palavras. E aí... Pensa só, você como um profeta de Deus, Deus fala assim, vai lá e proclama as palavras que eu te darei. Só que, gente, Jonas, ele fez aqui quase que ele sabotou profeticamente o que Deus estava falando. Por quê? Se eu chego numa cidade e eu falo assim, São Lourenço vai ser destruído. O que eu tô profetizando, sabe? Tipo, eu não falei como essas pessoas podem se arrepender. Eu não mencionei o nome de Deus. Eu não fiz nada. Eu só joguei a informação que Deus me deu e fui embora. Sabe? Eu agi com desdém da palavra de Deus, sabe? Da profecia, daquilo que o Senhor me entregou. Sabe? E assim foi Jonas. Jonas tentou sabotar aquilo que Deus tinha feito. Porque ele agiu com tanta birra dentro dele, que quando ele finalmente chegou no lugar que Deus tinha mandado pra ele, ele fez isso, ele fez essa birra, foi uma birra. Imagina, gente, Jonas igualzinho a criança mimada. É igualzinho, fez birra.
E exatamente assim, quando a gente começa. Como a gente, então, sabota profeticamente o que Deus nos entregou. Quando a gente começa a agir, igual Jonas fez, com desdém. Quando a gente começa a agir com preguiça. Com falta de expectativa naquilo que Deus pode fazer. Sabe? Com falta de compromisso. Com tudo aquilo que a gente sabe que aquilo pode caminhar para o fim ou pode caminhar para aquilo que Deus quer dar errado, sabe? Então a gente começa, sem querer, a sabotar o que Deus está fazendo. No versículo 5 do capítulo 3, a palavra vai dizer o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Então aqui, gente, com apenas 7 palavras, houve uma conversão profunda daqueles que ouviram. E Jonas ainda só tinha percorrido 1/3 da cidade. Sabe, isso é muito poderoso. Porque até quem tenta atrapalhar, Deus ajuda. Amém, irmão? Essa é para você. Sabe, os ninivitas tiveram a obediência imediata que Jonas deveria ter tido. Sabe? Com apenas 7 palavras, eles creram, proclamaram um santo jejum. E aí, no 6, vai continuar falando assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, então imagina, aqui entra outra vez a sátira, porque o rei de Nínive era muito poderoso. Nos outros livros, dá pra você ver quanto o reino de Nínive, ele era, como fala, quando ele entrava em combate direto com Israel, era um reino muito poderoso. E esse rei de Nínive era muito poderoso. E aí, quando as 7 palavras, apenas as 7 palavras de Jonas entraram, sabe, nos ouvidos do rei, chegaram ao rei, imagina, um rei muito poderoso. Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu de pano de saco e sentou-se sobre cinza. E então, ele proclamou sobre Nínive. Até então, só 1/3 da cidade, vamos supor assim, que todo mundo tivesse ouvido o que Jonas disse, 1/3 da cidade só tinha ouvido, sabe? Apenas 1/3. E aí o rei, que tinha o poder sobre os 3/3 do negócio, virou e falou assim: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, ou seja, aqui até as vacas se converteram, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Dizem os maus caminhos e a violência. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Quando eu li isso, sabe, eu vi muita gente aqui, sabe, no que o rei falou. Ele estava praticamente falando assim: gente, pelo amor de Deus, se convertam, sabe, se coloquem diante do Senhor com coração humilde, sabe, com coração contrito e arrependido, se vistam de pano de saco, sabe, clamem a Deus mesmo. Porque... Peraí, gente, eu me perdi. Ah, achei. Eu já me achei, tá? Então, os ninivitas se converteram radicalmente mesmo. Tiveram a obediência radical que Jonas deveria ter tido e Deus teve misericórdia deles. E aí, a lição do capítulo 3, então, que os ninivitas se converteram com apenas as 7 palavras de Jonas. A lição que a gente pode tirar do capítulo 3. Quando Jonas proclamou o sermão, ele estava pensando o quê? Bom, como Deus falou assim, destruída, eu vou pensar, Deus realmente vai destruir Nínive. Nossa, beleza, né? Tipo, eles são pecadores, eles merecem isso. Eu não sou, mas eles são. E ele ficou assim, se achando. E aí, em algumas traduções, eu não sei de algumas de vocês tem, mas ao invés de destruída, tá como... subvertido a palavra. Então Jonas foi lá e pregou. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. E subvertido no original pode significar 2 coisas: transformado ou o destruído que está aqui. E aí, o que Jonas pensou foi o quê? Nossa, Nínive vai ser destruído mesmo.
É isso. Só que na realidade, o que Deus estava querendo dizer para aquelas pessoas é que Nínive seria transformado. E aí, Jonas entrou, mano. Quando o Senhor perdoou os ninivitas, Jonas entrou numa frustração de criança mimada que a gente estava falando que ele era. Numa frustração, sabe? Jonas ficou profundamente irado e profundamente frustrado. Porque o Senhor não tinha falado conforme a palavra que ele proclamou e achava que era. Sabe? Jonas ficou profundamente frustrado. E ele se irou contra Deus. E... sabe, Jonas então esperava destruição e recebeu perdão e misericórdia da parte de Deus. Porque esse é quem Deus é. É a natureza de Deus, sabe? E aí, a gente vai ver o desenrolar disso lá no 4. Dessa lição, do capítulo 3. Então, lá no 4:1 vai dizer assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Olha isso. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Gente, ele... olha que biúdo. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, basicamente, aqui, lembra lá que no começo, Jonas fugiu. Eu até esqueci de falar disso, estava no rascunho, mas enfim. Aqui no capítulo 1, não fica claro por que Deus fugiu. Perdão, amarrado. Por que Jonas fugiu? Né? Jonas simplesmente foge em direção oposta. E aqui vem a resposta por que Jonas fugiu. Porque ele sabia que se ele fosse lá e proclamasse uma profecia, Deus ia mudar de ideia. É exatamente isso, a Anne já pegou. É exatamente isso. Quantas vezes a gente fica frustrado porque o Senhor não fez conforme a gente achava que deveria ser feito? Quantas vezes nós ficamos frustrados e nós nos colocamos na mesma posição aqui que a gente leu de Jonas, de confrontar, de ter a audácia de chegar diante do Senhor e falar assim: eu não fiz porque eu sabia que você ia mudar de ideia. Gente, que é isso? Pelo amor de Deus, tá? Assim, meu Deus. E aí, quando Jonas se coloca nessa posição de confrontar o Senhor, isso mostra muito sobre nós e é o que a Anne falou, sabe? Quando a gente... Meu Deus, deu um branco aqui. Peraí, deixa eu ler. Isso. Quando a gente fica frustrado com o Senhor, sobre a misericórdia dele, a gente está se frustrando basicamente contra quem Deus é, sabe? Não com o que ele fez, mas contra quem Deus é. E aqui, quando as pessoas se arrependeram e a ameaça que Jonas pregou não foi cumprida, trouxe sobre Jonas uma enorme frustração, sabe? E por quantas vezes a gente prefere, igual Jonas preferiu aqui, a morte do que lidar com essa frustração. Gente, vamos aprender uma coisa? O evangelho não é sobre nós. E a gente precisa parar de agir igual uma criança mimada, de ficar frustrado quando tudo não se trata sobre a gente. Não se trata sobre o que nós queremos, o que nós podemos fazer, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer, como eu vou aparecer, como eu vou... Não é, gente, sabe? É sobre quem Deus é. É sobre esse Deus misericordioso e compassivo que sempre prega, que sempre envia profetas para declarar assim: olha, gente, cuidado, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. E a galera se arrepende e Deus perdoa, porque esse é quem Deus é, sabe? Todos os profetas do Antigo Testamento, você pode abrir aqui, ó, e ler de fora a fora aqui, ó. Todos eles são enviados para declarar, sabe, uma destruição caso não haja arrependimento. E quando há arrependimento, há misericórdia de Deus. Porque esse é quem Deus é, sabe? E a gente precisa, então, assim como Jonas ficar frustrado, parar de preferir até a morte. E aqui eu não falo de morte, porque assim, ninguém deseja a morte, né? Apesar dela ser a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. Mas é papo outro dia.
Quando a gente prefere a morte aqui, assim como o Jonas preferiu, é a morte espiritual, sabe? A gente prefere se afastar de Deus, a gente prefere parar de ler a palavra, porque a gente sabe que Deus vai prometer e ele vai mudar de ideia. Igual o Jonas fez, sabe? A gente age com essa petulância, sabe? No mínimo, diante de Deus. De falar assim, cara, eu prefiro a morte espiritual mesmo do que lidar com Deus que muda de ideia. Que é compassivo e misericordioso. Que não vai agir conforme eu quero, conforme eu proferir, mas conforme Ele quer. Quantas vezes a gente age assim diante de Deus, gente? Sabe? Com essa petulância de preferir uma morte espiritual, de largar a mão do relacionamento que a gente tem com o Senhor, porque as nossas vontades não foram cumpridas e feitas por Ele. Sabe? Hoje Deus assim faz um chamado muito profundo para a gente sair fora da nossa zona de conforto, fora do que a gente quer que aconteça, principalmente aqui no Doce Missão, que igual eu falei, essa palavra é pro Doce, sabe? É para cada um de nós sim na vida pessoal, mas é sobre o Doce Missão. Então Deus essa manhã faz um chamado muito profundo assim para a gente sair fora da nossa zona de conforto e do que a gente acha que deveria acontecer aqui dentro. Ah, Mari, eu acho que vamos pôr por alto, não é indireto pra ninguém. Eu acho que as aulas de violão deveriam voltar. Você perguntou pra Deus? Não sabe nem a vontade de Deus. E tá aí frustrado porque não tá tendo aula de violão. Para com isso. Sabe? Então, essa fora da zona de conforto mesmo. Quanto ao Doce Missão. Então, lide com a frustração do evangelho não ser sobre você, do Doce Missão não ser sobre você. O Doce Missão não é sobre você. Tá? Vou te lembrar. Doce Missão é sobre o que Deus está fazendo dentro desse beco, para reverter isso aí que está acontecendo aí fora. É para isso. Não é sobre você. Não é sobre o quanto você vai crescer aqui dentro, e aí sim você vai poder ser enviado para as nações. Gente, eu sei que quase todo mundo aqui tem palavras para ir para fora, ou tem esperança de que um dia Deus vai chamar, ou vai chamar de novo, enfim, para alguma nação. Mas a gente precisa parar com essa inércia enquanto a gente espera. Sabe? A espera é um tempo de preparação. E se o Doce Missão for a sua preparação, mano, por que você não tá fazendo nada? Aí chega na hora de ir para uma outra nação, você fica todo... uma outra nação. Mas no tempo de se preparar, não tá fazendo nada. Tá esperando alguém fazer. Por quê? Gente, qual foi o time que a gente caiu nisso, mano? Eu já chorei tanto com a Deus me perguntando isso. Aonde foi que a gente se perdeu? Sabe, a palavra de hoje eu queria muito que fosse confortável, igual, né, as outras, e fosse assim, nossa, saísse com quentinho. Mas não, hoje eu quero mesmo e eu oro para que você saia daqui profundamente revoltado com a forma que você está levando o seu evangelho. Com a forma com que você está ouvindo o que Deus está te falando e como você tem executado o que Deus está te falando. Será que você tem fugido de Deus da mesma maneira que Jonas fugiu? Será que você tem se colocado na mesma posição que Jonas se colocou aqui diante de Deus, ao ponto de, sabe, insultar quem Deus é, porque a vontade dele não foi feita? Enquanto você espera a ser chamado, ou gente, a gente precisa aceitar também a frustração de, às vezes, Deus não querer fazer nada, sabe, assim... Deus querer um tempo de profundamente, assim, uma contemplação, profundamente um tempo de revelação íntima. Não sei, a gente precisa orar. Mas esse tempo de espera não é um tempo de inércia. A gente precisa fazer uma coisa. Se Deus quer contemplação, beleza, mano, vamos contemplar. Vamos juntar todo mundo, vamos lá pro Monte do Elefante. É pra cá o Monte do Elefante? Vamos todo mundo lá pro Monte do Elefante e vamos ficar lá olhando. Por que a gente não tá fazendo nada? Por quê? Você sabe responder? Aqui a gente respondeu porque que Jonas fugiu. Porque ele estava indignado que Deus perdoava, Deus mudava de ideia. Você está indignado porque Deus muda de ideia? Ou você só está com preguiça? Ou você só não quer mexer na sua zona ali de conforto, ali, das coisas terrenas que você está construindo aqui? E não, Mari, se eu me dedicar mais para a Doce Missão, eu vou ficar sem tempo para fazer as coisas que eu quero aqui da terra, do que eu estou construindo aqui. Porque, deixa eu só te lembrar uma coisa. Isso aqui passa. E essa vida que você está se dedicando só para as coisas daqui, vai passar. E tá breve o tempo de tudo isso aqui acabar. Você não é daqui. O seu lar não é aqui. Você precisa se lembrar disso, porque os nossos corações têm se voltado cada vez mais às coisas dessa terra.
A gente tem se colocado preso aqui. A gente tem se amarrado a essa terra. E, gente, pelo amor de Deus, a gente tem uma eternidade com Jesus. Se isso não deixou de queimar no seu coração, reveja a forma como você tem se relacionado com o Senhor e resgate isso urgentemente. Porque é isso que nos dá vida, sabe? Porque nos dias de frustração, quando a gente se frustrar, a gente vai se lembrar, sabe? Mano, eu tenho uma eternidade com o Senhor, isso aqui não é nada. E aí vamos continuar. Lá no capítulo 4, versículo 4, o Senhor vai virar para Jonas depois dessa petulância que ele fez e vai responder assim: você tem alguma razão para essa fúria? Você tem motivo para estar bravo desse jeito comigo? E aí Jonas sai, igual uma criança mimada, e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Então imagina, a cidade está aqui, aí tem um monte aqui, e Jonas sai da cidade e senta nesse montinho aqui, que dava de frente para a cidade assim. E ele ficou lá, olhando. E aí quando Jonas, ele senta à sombra e esperou para ver o que acontecia. É basicamente quando você fala assim, vai dar merda. E aí a pessoa vai lá e faz, e você fica lá esperando para ver a merda acontecer. Fala assim, eu avisei. Jonas estava esperando isso, só que ele não contava que ele é um Zé Ninguém, né? Quem manda em tudo é Deus. Quem fala assim, eu avisei, foi Deus, não é ele. E às vezes a gente acha que esse espírito aqui de soberba aqui, da gente ver, falar assim, vai dar merda. E aí a gente ficar observando, esperando o mal acontecer. Às vezes, a gente tem que pedir perdão pro Senhor disso. A gente espera o mal acontecer. Só pra gente ter razão. O que você vai ganhar com isso? Nada. Tá? Tive razão. O que você vai ganhar com isso? E aí no 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Olha, gente, a misericórdia. Meu Deus. Sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Então Jonas estava lá sentado com a mão no queixo, esperando, igual o Mateus está ali, ó. Jonas estava assim, no monte. E aí estava esperando tudo acontecer. E aí Deus faz crescer sobre ele uma planta que deu sombra à careca de Jonas. Então Jonas estava lá com o cabeção tostando no sol esperando. E aí Deus, na sua misericórdia e paternidade, ainda cuidou de Jonas. Ainda fez uma planta crescer sobre ele para dar sombra. E aquilo alegrou Jonas de novo. Porque falou assim, bom, ele não me deixou morrer. Porque aquele pediu morte, gente, mas ninguém quer morrer, tá? Ele estava fazendo birra, lembra vocês. E aí ele falou, nossa, Deus ainda se lembrou de mim, me perdoou e tal. É igual, tá bem que ele não me ouviu. É sombra, E aí Jonas fez o quê? No 7. Mas, então Jonas mimiu lá na sombra e tal, ficou lá esperando. Pela que ele estava esperando. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na careca de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Ai, gente, engraçado. Com isso, ele desejou morrer de novo. E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Porque Deus deu a paternidade para ele, né? Cobriu ele. Deu sombra, Jonas descansou. Mas aí quando Deus decide mandar uma lagarta, a lagarta foi lá e comeu a raiz da planta, sabe? Ele... Jonas agiu então igual uma criança mimada novamente. E ao invés de se sentir grato pela paternidade de Deus, mesmo após ele ter questionado a Deus e ter preferido a morte, Jonas mais uma vez prefere, sabe, se afastar de Deus. Ele prefere a morte de novo, sabe? Ao invés de ter sido grato. Não, pelo menos Deus me deu sombra nesses dias que eu fiquei aqui, sabe? Agora, será que Deus excluiu, tipo, tirou essa sombra que eu tava para que talvez eu não fosse mesmo expulso desse lugar aqui e saísse do que eu tô esperando aqui, que eu não sei o que é, que aqui na palavra não fala, né? Mas ele tava esperando o que ia acontecer na cidade. Será que essa não é a forma de Deus me falar assim, bom, agora tá na hora de você ir? Não, ele preferiu a morte de novo, ele nem buscou entender a vontade de Deus, ele já ficou lá murmurando e reclamando, meu Deus, essa murmura de novo, e ai, sofrimento, e eu quero morrer. Gente, quantas vezes a gente é assim, quantas vezes eu sou assim?
Nossa, inúmero. Vitória tá cansada de ouvir, coitado. Coitada, Vitória. Terça-feira de manhã, lá tô eu. Ah, coitada. Que Deus abençoe. Tá, os seus ouvidos. Deus abençoe. Mas, gente, quantas vezes nós somos assim? A gente, ao invés de tentar entender a vontade de Deus, a gente fica lá murmurando e preferindo a morte, sabe? E aí no 10. Não, mentira. No 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, lá no versículo 10, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí o livro termina. A gente não sabe se Jonas realmente morreu, o que Jonas fez. O livro termina aqui, com a resposta de Deus. E aí, gente, Jonas, ele sofreu por causa da planta porque ele se apegou à planta. Então, Jonas tinha aquela planta como o externalizado do cuidado de Deus. Então, cara, essa planta é o simbólico do cuidado de Deus sobre a minha vida. E ele se apegou. E quando Deus decide tirar a planta, Jonas fica profundamente frustrado novamente, sabe? Porque a planta traria um conforto momentâneo a ele, mas ele esqueceu que a conversão de Nínive traria uma felicidade eterna a Deus. Sabe? E quantas vezes nós somos assim, nós reclamamos que Deus tira o nosso conforto momentâneo, mas nos esquecemos que a vontade dele vai trazer uma alegria eterna. Sabe? Essa perspectiva de vida eterna nas nossas vidas, pelo que nós temos trabalhado, sabe? Quantas vezes nós temos reclamado que Deus tem nos tirado o conforto dessa terra aqui, que nos traz um conforto momentâneo, mas nos esquecemos que a vontade dele ser cumprida na nossa vida vai trazer uma felicidade eterna. Eterna e profunda, sabe? A verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Não há nada igual a isso. E todos nós aqui já vivemos isso, sabe? Todos nós já tivemos situações onde nós estávamos e nós tínhamos certeza. Cara, eu tô nesse lugar e eu tenho certeza que é aqui onde Deus queria que eu estivesse exatamente nesse momento de agora. E, sabe, gente, vocês vão lembrar da sensação. É uma alegria tremenda você ter a revelação disso, que você tá no lugar exatamente onde Deus queria que você estivesse. Sabe, hoje aqui, gente, eu acredito e eu creio que Deus ainda não levou nenhum de nós para outro lugar. Essa é a vontade de Deus. Deus nos deu o beco. Deus nos deu essas pessoas. Por que a gente não tá se alegrando? Por que a gente não tá vivendo isso com um sentimento de alegria eterna e com o sentimento de que isso vai trazer alegria eterna para Deus também, ganhar essas pessoas e verem a conversão dessas pessoas, sabe? A planta de Jonas são as nossas coisas. A planta de Jonas é a minha faculdade. A planta de Jonas é o meu casamento. A planta de Jonas são os meus lookinhos que eu gosto de montar. A planta de Jonas, sabe, porque através dos meus lookinhos eu vejo o cuidado de Deus, a paternidade sobre a minha autoestima, como Deus me curou disso, sabe? Então, assim, a planta de Jonas é tudo aquilo que a gente vê muito cuidado de Deus e a gente não quer soltar, sabe? A gente fica assim, não, isso aqui é muito importante pra mim, mas a gente esquece que a gente dedicar tempo e abdicar dessas outras coisas, não de uma maneira total. Não tô falando pra vocês terminar casamento, nada disso. Tô falando na dedicação de tempo mesmo e de prioridade, sabe? A gente se esquece que abdicar desses confortos momentâneos vai trazer uma felicidade eterna e profunda. Não só para nós, mas vai alegrar o coração de Deus. E tem coisa melhor e mais que traz mais satisfação do que alegrar o coração de Deus? Não tem. Para nós cristãos, esse é o auge da nossa vida, é alegrar o coração de Deus. Sabe? Quantas vezes? Então, assim, eu sinto muito ter trago uma palavra tão dura que nos faz... Eu espero muito que você saia daqui refletindo. Não espero que você saia daqui feliz. Assim, vamos sorrir, vamos dar glória a Deus, porque a gente tem que ser grato também. Mas eu espero que você saia com o coração, assim, meio triste mesmo, da maneira como o Doce tá e da maneira como a gente tem levado o evangelho aqui, sabe? Existem pessoas aqui no Doce Missão fugindo de Deus, sabe? Fugindo da vontade de Deus e de quem Deus é. E essas pessoas estão fugindo da vontade de Deus exatamente por saber quem Deus é. Por saber o que Deus é capaz de fazer. Sabe? Em quais áreas você tem desobedecido a Deus e tem fugido de Deus, assim como Jonas fugiu?
sabe? Eu vou te fazer uma série de perguntas aqui agora e você reflete, leva pra casa e ora sobre isso. Eu peço muito que você ore sobre isso, sabe? Em quais áreas você tem desobedecido a Deus? Em quais situações você consegue ver o cuidado de Deus e o quanto isso é importante, sabe? Eu quero que você chegue em casa ou amanhã no seu momento de devocional e você pare e pense assim, Deus, eu vi o seu cuidado na minha vida nessa situação. O Senhor cuidou de mim nisso. Porque, gente, a gente resgatar na nossa mente as situações onde Deus cuidou da gente, isso nos traz esperança, sabe? Isso nos faz enxergar onde Deus já nos colocou um exemplo. Gente, olha o que Deus fez na vida de vocês dois. Sabe, olha de onde Deus, por exemplo, Vitor, te tirou de um lugar onde você não conhecia o Senhor, para agora você estar casado, participante de uma base missionária, onde você conhece profundamente o coração de Deus, tem uma esposa que teme ao Senhor, sabe, agora vocês têm um negócio, sabe, mesmo que vocês ainda estejam construindo, olha quanta coisa Deus já fez. Sabe, resgata isso na mente. Exemplo, Manoca. Olha quanta coisa Deus já fez nessa transição de mudança de casa. A gente sempre comenta sobre isso, né? Eu entro na casa da Vitória, gente, eu sinto que eu tô dentro de um milagre. Eu falo, mana, você vive dentro de um milagre, porque isso aqui é um milagre. A Vitória ter se mudado em um mês ela conseguiu tudo, gente. A casa dela tá mobiliada. Que cuidado maior de Deus que isso, sabe? Isso, a gente resgatar esses milagres que a gente consegue palpar, que a gente consegue ver, isso nos traz esperança. Porque às vezes no meio da dificuldade e da guerra, assim, da tempestade, a gente se perde muito, sabe? A gente se perde no que Deus fez e no que Deus é capaz de fazer. A gente duvida do que Deus é capaz de fazer. Igual, ontem a gente saiu de date, e aí a gente começou a conversar sobre como Deus, né, amor? O Matheus falou, como em um ano Deus, assim, transformou a barbearia. E, gente, é surreal, é um milagre, sabe? Isso é um milagre palpável também, sabe? Quantos exemplos de milagres, na vida de todo mundo, na vida do Luquete, é um milagre aquele menino ali. Então, assim, quantos milagres a gente tem aqui reunidos nessa sala, sabe? Por que a gente perdeu a esperança dessa maneira? Só que a gente se acostumou, gente, a só pedir milagre do Senhor na nossa parte de trabalho, de vida pessoal. Mas e o doce missão? Por que a gente não tem... Acabou o gás. Por que a gente não tem visto... Olha, eu igual o Jonas na montanha. Perdão, Senhor. Mas... Nosso pai, eu saio ali na janela, falo, vamos ver quem grita mais alto. Brincadeira. Na frente do púlpito, tô fazendo isso. Vamos voltar. Sabe, gente, quantas vezes, então, a gente tem esquecido dos milagres e do cuidado de Deus na nossa vida e quanto isso é importante. Então, amanhã, eu peço profundamente para que você resgate isso à sua memória, sabe? Olha quanto Deus já fez na sua vida. Mas, não se esqueça também de ver os milagres que Deus já fez no doce e porque a gente se acostumou a parar de ver os milagres de Deus agindo aqui. Sabe? Quando a gente se acostumou a parar de ver os milagres que Deus pode fazer na vida dessas pessoas, os milagres que Deus pode fazer no beco, os milagres que Deus pode fazer aqui dentro dessa casa. Sabe? Como a gente se acostumou a... Outra pergunta. Como você está sabotando o agir de Deus? É através da sua negligência com seus afazeres como staff? Como você está sabotando o agir de Deus? É através da sua preguiça em fazer as coisas? Como você está sabotando o agir de Deus? É através da falta de compromisso? Da negligência em agir com excelência para as coisas de Deus? E aqui eu estou falando sobre a doce missão, tá? A sua vida, você sabe o que você está fazendo de errado, porque todo mundo tem uma pedra no sapato, mas sabe onde dói. Mas o doce missão, eu estou falando assim, com as responsabilidades de cada um aqui como staff. Como você tem sabotado o agir de Deus no doce missão através das suas obras. E a gente viu aqui que as nossas obras não impactam apenas nossa vida, mas pode levar a vida do nosso irmão à morte. E aí a gente deixa sangue inocente, sangue nas mãos de inocente, sabe? Aqui a gente caminha como um todo, né? Nós somos um. Então, assim, lembre-se sempre disso. Como você tem sabotado o agir de Deus através das suas ações. A outra, entenda que a frustração pessoal faz parte do evangelho. E parte da vida adulta também. Vamos parar de agir igual criança mimada. Tá, Luquete? Você tem 13 anos ainda, mas... É 14, isso, você já fez aniversário. Mas entenda. As frustrações vão fazer parte. Se prepare para elas, porque são muitas. E nem tudo vai ser como você quer.
Então, quando a sua mãe pedir pra você lavar a louça e você quer jogar, vai lavar a louça. Lide com essa frustração de não poder fazer o que você quer na hora. Tá? A outra. E a última. Pra fechar. Você tem se apegado às coisas terrenas e esse é um lugar perigoso. Só pra te lembrar. Então, assim, avalie o que você tem valorizado ainda mais do que a alegria eterna de Deus, sabe? Do que a alegria da eternidade, de viver para a eternidade. E que você se lembre que você não é dessa terra, que você não é daqui,